Bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz seja contigo, em nome de Jesus. Irmãos, quero dividir uma palavra do céu com você, com a tua história, com a tua vida. Eu gostaria muito, eu te peço encarecidamente que você preste atenção, que você abra os seus olhos espirituais, que você abra o seu coração para entender o que Deus tem a falar com você nesse dia. Em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram chicoteados e presos por pregar a palavra de Deus. E eles estão ali presos naquele cárcere. E chega a noite e olha o decorrer da história. Eu vou ler alguns versículos, eu gostaria que você prestasse muita atenção e dê liberdade ao Espírito Santo a falar contigo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Olha a pergunta do carcereiro para os homens de Deus. "O que eu devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Meu Deus do céu, que palavra reveladora para os nossos dias, irmãos. Que palavra fantástica para os nossos dias. Imagine, numa única noite acontecer tudo isso. Na vida daquele carcereiro, ele era o responsável por manter a ordem, manter os prisioneiros presos, e isso era uma grande responsabilidade para ele. Talvez ele saiu da casa dele pensando: é só mais uma jornada de trabalho, mais um dia de trabalho, mais um dia normal na minha vida, mais um dia que segue, mais uma segunda, mais uma quarta. Enfim, mais um dia de trabalho, no caso dele, mais uma noite de trabalho que ele deveria cumprir ali na função de carcereiro, daquele que guardava os presos. Mas algo veio a frustrá-lo, algo causou uma grande frustração nele. Ele viveu algo que ele não estava esperando. E eu me pergunto, será que isso acontece na minha vida? Será que isso acontece na tua vida? Claro que sim. Em quase todos os dias, eu me arrisco a dizer, quase todos os dias nós vivemos frustrações. Nós vivemos contratempos que não queremos viver. Isso aconteceu na vida daquele carcereiro. Ele era responsável daquela prisão, mas pela oração e os hinos e o poder de Deus que estavam ali naqueles homens, os alicerces daquela prisão foram abalados e as portas foram abertas. E ele foi frustrado, ele ficou preocupado, porque os presos que estavam mediante a responsabilidade dele iriam fugir. Enfim, irmãos, eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu estou querendo dizer para você, e o Espírito Santo está querendo nos ministrar e falar conosco, que todos nós passaremos frustrações, contradições no nosso dia a dia. E esse carcereiro passou uma frustração. E qual foi a decisão dele? Eu vou me matar. Eu vou cometer um suicídio. Nós vimos no texto aí lido
que ele desembaiou a espada dele e ia se matando, ia cometendo suicídio, por causa de algo que poderia ser resolvido de outra forma. Quantas vezes, às vezes, nós pensamos como esse carcereiro: ah, não tem mais jeito, eu vou ter que tomar uma decisão mais drástica, mais séria. Mas pelo lado errado, pela decisão errada. Olha o que aconteceu numa única noite. Aquele carcereiro saiu para uma jornada de trabalho, mais uma jornada de trabalho. Lá ele tem uma frustração, lá ele é frustrado, ele entra, vem uma contradição na jornada de trabalho dele, e ele falou: agora não tem mais jeito, eu vou ter que me matar, eu vou cometer suicídio. E ele ia cometendo. E o apóstolo Paulo grita para ele: não faça isso, estamos todos aqui, nenhum preso fugiu, fica calmo. O apóstolo Paulo calma ele, traz calma àquele homem. Enfim, irmãos, o que tem te frustrado? O que tem causado frustração na tua história? Será que tem levado a você tomar decisões como esse carcereiro? Talvez não a ponto de um suicídio físico, mas talvez de um suicídio espiritual. Talvez de um suicídio emocional, talvez de um suicídio sentimental. É somente Deus que conhece a tua história. Algo frustra ele dá início ao processo de suicídio. Mas algo extraordinário aconteceu. Aquele carcereiro, ele vira uma chave. E no momento de desespero, no momento de frustração, no momento, às vezes, no fundo do poço. Você sabia, meus irmãos, queridos e queridas, que muitas vezes Deus permite, não em todas as vezes, mas muitas vezes Deus permite a gente ir no fundo do poço para a gente reconhecer que a gente precisa dele, que a gente necessita dele, que a gente necessita entrar no processo de conversão. Não faça disso um padrão, mas algumas vezes Deus pode permitir sim. Aquele carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer agora para ser salvo? Ele se interessa pelo processo de salvação, mas não era uma salvação do suicídio, não era uma salvação do que ele estava vivendo, era uma salvação relacionada à eternidade, a salvação da alma dele. Quanto de interesse, qual o grau de interesse que eu tenho em ser salvo, em permanecer salvo? Ele pergunta para os homens de Deus. Ali não eram homens que não tinham bagagem, não eram homens sem conteúdo espiritual. Era Paulo e Silas. Eles eram os representantes da voz de Deus naquele lugar, naquela cadeia, naquela prisão, naquela situação. E é assim que Deus trabalha. Deus envia envia uma como representantes da voz dele, da direção dele para as nossas histórias. E aquele carcereiro pergunta para a voz profética de Deus, como se estivesse perguntando ao próprio Deus, espiritualmente, ilustradamente: o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas alguns minutos atrás, ele ia cometendo suicídio. Mas ele vira uma chave dentro dele. Ele fala assim: não, o que eu preciso fazer? Qual é o processo que eu preciso entrar? Quais são as etapas que eu preciso cumprir? O que eu preciso fazer para ser salvo, Paulo e Silas? E Paulo e Silas pregam o evangelho para ele. E ele aceita a mensagem de Deus. Qual é o grau de aceitação da mensagem de Deus que chega até mim, até você? Como que eu tenho reagido? Eu tenho aceitado, negligenciado, não tenho tido interesse? Ou o seu coração tem fervido pelo evangelho, pela mensagem? Olha que coisa linda a vida desse carcereiro. Ele vai trabalhar por uma frustração, ele quer cometer suicídio, mas de repente ele para e pensa: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta vem: crê no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. E aqueles homens, além de falar isso, pregam o evangelho a ele, e ele aceita. Qual o grau de aceitação
De que forma nós temos aceitado? Como está o meu coração, o seu, com relação ao Evangelho, a palavra que é chegada até mim, até você? Isso pode ser um diferencial. Isso pode ser um diferencial na tua história e na minha. O que era para ser uma noite de tragédia, de suicídio, acaba numa mesa de comunhão com aqueles homens de Deus. Nós vimos aí que aquele carcereiro leva Paulo e Silas para casa dele, prepara uma refeição. Imagina essa cena agora. Imagina essa cena dentro da sua mente, do seu coração. Você sentado com homens e mulheres de Deus. Mas algumas horas atrás, alguns momentos atrás, você estava querendo cometer suicídio. Aquele homem queria se matar. Chegou a arrancar a espada para se matar. E pouco tempo depois, por ter o interesse no processo de salvação, no processo de conversão, aceitar a mensagem que aqueles homens estavam pregando a ele, uma mensagem de Jesus, um evangelho saudável, uma palavra de compromisso, uma palavra verdadeira, ele aceita a mensagem. Quanto eu tenho aceitado o evangelho? Isso pode ser determinante numa mudança que Deus quer fazer na tua história, que Deus pode fazer na minha história. Quando Deus olha para o seu coração, qual o grau de aceitação da voz dele para com a tua pessoa? Ele enxerga, tá? Deus enxerga, homens não enxergam. Quem está pregando não enxerga. Quem está ministrando não enxerga, a não ser se Deus o revelar. Mas em todos os momentos, Deus vê o grau da sua aceitação com relação ao evangelho. Eu não estou falando aqui de placa de igreja e nem de nada, não estou falando de religião. Estou falando disso aqui, ó. Evangelho, palavra de Deus que chega até você. Homens e mulheres que Deus levanta para falar contigo. Assim como foi Paulo e Silas na história desse carcereiro. Ele estava prestes a se matar. E ele aceita a mensagem. Ele ouve a mensagem daqueles homens. Mensagem de homens? Não. Deus usando homens para trazer uma palavra revelada dos céus para a vida dele. E ele aceita. E leva aqueles homens para a casa dele. E aquela noite, preste atenção nisso. Permita Deus falar contigo. Aquela noite que era para ser uma noite trágica, uma noite de velório. Uma noite onde a família daquele carcereiro estava prestes a participar de um velório onde ele ia se matar, ele ia cometer suicídio. Aquela noite acaba numa mesa de comunhão. Aquele homem servindo uma refeição para aqueles homens de Deus, alegres, nós vimos aí. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa, filhos, esposa. Meu Deus do céu, que cena fantástica. Com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Uma noite que era para ter sido uma noite de tragédia, acaba-se numa mesa de comunhão, todos alegres, ligados em Cristo, num único propósito. Mas qual foi a chave da vida desse homem, desse carcereiro? Quais foram as ações dele? Para que ter transformado uma noite de tragédia numa noite de alegria e comunhão com Deus, com os homens de Deus. Ele se interessou pelo processo de salvação. Ele permitiu a mensagem de Deus chegar até o coração dele. Ele estava com sede do evangelho. E ele recebe aqueles homens como mensageiros do Senhor. Preste atenção nisso. Nós temos feito isso? Reflita e permita o Espírito Santo de Deus falar com você através dessa palavra. O meu desejo é que Deus te abençoe. O Senhor de toda a terra, o Senhor dos senhores, venha te abençoar. E que essa palavra seja um motivo de transformação, de cura e libertação, de salvação para você e para a tua casa. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.